E aí, seus lindos, tudo bem? Chegando com um super pacotão de notícias de possíveis contratações do Vasco para 2019, mas antes eu peço a você que se inscreva no canal, ative o sino de notificação, compartilhe com seus amigos, e deixe o like. Vasco pretende contratar Rodrigo Caetano para atrair Abel Braga. Para ter Abel Braga, o Vasco também vai tentar Rodrigo Caetano como novo executivo de futebol. O dirigente, atualmente no Internacional, é amigo pessoal do presidente Alexandre Campelo e é visto como um dos trunfos para convencer o treinador a acertar com Cruz Maltino. O interesse do Vasco em Rodrigo Caetano foi divulgado primeiro pela coluna de Prima, do jornal Lance. Mas a situação é complicada. O dirigente tem contrato com o Internacional até o fim de 2019, e uma rescisão é considerada difícil. Por outro lado, o clube gaúcho passa por eleição, o que pode abrir o caminho para uma saída. Caetano vê com bons olhos um futuro retorno ao Vasco. Sua família não se readaptou a Porto Alegre, por exemplo. O dirigente é um sonho antigo de Campelo, que também tentou sua contratação em 2017. Vasco já tem salários e tempo de contrato acertados com Gino Peduzzi. Segundo apurações do site supervasco.com, o Vasco da Gama já conversou com o lateral Gino Peduzzi do Boca Juniors. Salários e tempo de contrato já foram acertados. O lateral jogou com Maxi Lopes no Catania e se entenderam muito bem. Diego Souza teria interesse em voltar para o Vasco. Diego Souza quer voltar a jogar pelo Vasco. Jogador admitiu para amigos que foi muito feliz em São Januário. Volta só depende do acerto financeiro. Encontro com o presidente Alexandre Campelo pode definir retorno do jogador. Nada certo ainda. Possibilidade existe. Bruno César, ele já havia sido oferecido ao Vasco no meio do ano, mas a contratação de Vinícius Araújo fez com que a diretoria não tivesse tanto interesse no reforço. Agora, ele é visto como uma opção para reforçar o meio de campo, especialmente depois das saídas de Giovanni Augusto, Fabrício e Kelvin. Ele vem sendo pouco aproveitado no Sporting, atuou em apenas 3 jogos na temporada, e tem o interesse de voltar ao futebol brasileiro. Vasco quer camisa 10 e tem interesse em Sornosa, do Fluminense. O Vasco já tem alguns nomes em sua lista para reforçar o meio de campo, visando a próxima temporada. O principal deles, que pode vir a ser o dono da camisa 10, é Sornosa, do rival Fluminense. O equatoriano tem contrato com o tricolor até 31 de dezembro de 2019, mas, embora diga estar focado no clube, seus 4 meses de diretos de imagem em atraso têm o deixado insatisfeito, assim como outros jogadores da equipe. Apesar do interesse, Vasco e Fluminense ainda não abriram oficialmente negociações para uma possível transferência do meia das Laranjeiras para São Januário. Vasco está interessado em Johnny Lucas do Paraná. O Vasco tem interesse na contratação do volante Johnny Lucas, que conseguiu se destacar no Paraná, apesar da campanha ruim feita pelo clube no Campeonato Brasileiro. A tendência é de que a diretoria faça uma proposta oficial nos próximos dias. O problema é a concorrência de clubes da Europa, como o Atlético de Madrid. Johnny Lucas tem apenas 18 anos e faz parte da seleção brasileira sub-20. A diretoria do Paraná vê como a principal fonte de renda no momento, e, por isso, deseja vendê-lo para um clube europeu. De acordo com o empresário do jogador, Mário Vieira, o Mazola, houve sondagens de equipes de Portugal, Itália e Turquia. Enquanto tiver time europeu é a primeira opção. Mas, com time brasileiro, a gente pode abrir conversa se não concretizar, disse Mazola. O volante tem tudo para ser convocado para defender o Brasil no Sul-Americano Sub-20 em 2019. Em outubro, ele foi convidado pelo técnico Tite para participar dos treinos do time principal antes dos amistosos contra a Arábia Saudita e Argentina. Vasco estaria interessado em Bressan. No programa Expediente Futebol, do canal Fox Sports, da última segunda-feira, 03, o jornalista Rodrigo Bueno informou que o Vasco da Gama está interessado no zagueiro Bressan, de 25 anos, bastante contestado pela torcida e possivelmente de saída do Grêmio. Um nome é o Bressan. Ele que ficou queimado nessa Libertadores no Grêmio, seria uma possibilidade que o Vasco demonstrou interesse.
Não sei se o Alberto Valentim nessa reunião de planejamento para 2019 vai tratar disso, mas foi um jogador que já teve uma sondagem por parte do Vasco, diz o jornalista. Bressan nunca esteve nas graças do torcedor gremista, e teve sua situação agravada por conta de sua participação na eliminação do Grêmio para o River Plate Argue na semifinal da Libertadores deste ano. Na ocasião, o zagueiro cometeu o pênalti que ocasionou no gol que eliminou o tricolor gaúcho da competição. Além do Grêmio, onde está há muitos anos, Bressan defendeu Juventude, Flamengo e Peñarol Uru. O zagueiro, inclusive, passou pela seleção brasileira de base e participou dos Jogos Pan-Americanos de Toronto, em 2015, onde o Brasil ficou com a medalha de bronze. Martin Silva pode ir para o São Paulo e Sidão acertar com o Vasco. O futuro do goleiro Martin Silva segue indefinido no Vasco. O uruguaio, que iniciou o ano como titular absoluto e capitão da equipe, terminou a temporada sem a abraçadeira e amargando a reserva. A atual situação de Martin Silva não chega a ser uma novidade. Desde a saída do antigo treinador de goleiros, Fábio Tepedino, ele se sente isolado no clube. Depois da Copa do Mundo, Alberto Valentim passou a braçadeira de capitão para o Ramon, em um clássico diante do Flamengo. Isso estremeceu ainda mais a relação. O clímax para o afastamento do goleiro foi o enorme frango diante do Grêmio, que custou ao Vasco um ponto no Campeonato Brasileiro. Após a falha, Martin Silva foi convocado pelo Uruguai e desde então não voltou a ser relacionado. Ficou de fora dos últimos 3 jogos, contra São Paulo, Palmeiras e Ceará. No primeiro compromisso, o atleta havia chegado da Europa no dia da partida. No entanto, foi comunicado que não estaria na relação por conta do cansaço da viagem. Contra Palmeiras e Ceará a situação se repetiu e Martin Silva não foi relacionado. A alegação foi um desconforto no joelho. Entretanto, de acordo com a apuração da reportagem do Esporte 24 Horas, as dores não eram suficientes para o tirá-lo das partidas. A barração ficou por conta da comissão técnica, que não queria contar com o jogador. Em contato com pessoas próximas de Martin Silva, o relato é que a chateação do goleiro não se dá pelo fato de ter perdido a titularidade, mas sim de como as coisas foram conduzidas. Na cabeça do jogador, o clube estava colocando a torcida contra ele, dando a entender que a contusão seria uma desculpa para o goleiro não amargar o banco de reservas. Martin Silva pode estar em baixa, mas já teve ótimas fases no gol vascaíno. Tanto que despertou o interesse do gigante Boca Juniors, que chegou a fazer proposta pelo goleiro no início de 2017. Outra gigante que também fez proposta pelo uruguaio foi o São Paulo. O clube paulista tentou a contratação do goleiro no fim do ano passado, mas esbarrou no alto valor pedido pelo Vasco. O tricolor acabou fechando com Jean, que não conseguiu se firmar no gol são paulino. Observando a nova oportunidade, o São Paulo estaria disposto a tentar outra vez a contratação de Martin Silva, propondo uma troca pelo goleiro Sidão, ex-Botafogo, além do pagamento de toda a dívida do Vasco com o uruguaio. E são essas de notícias que temos por hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino de notificação, compartilhar com todos os seus amigos, e deixar o like.